Julie, vamos agora de mais entrevista. Vamos à primeira entrevista aqui da edição de hoje do Jornal da Rede Alesp, né? A gente vai falar agora com a Cristiana Nepomuceno, que é de Souza Soares, que é advogada e mestre em Direito Ambiental. Bom dia, doutora Cristiana. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui no Jornal da Rede Alesp. Prazer é nosso conversar com a senhora. Então, para começar esse nosso bate-papo, no Brasil, a preservação ambiental é prioridade? A pergunta de $1 milhão, doutora. Ela vale realmente $1 milhão se a gente preservasse, né? Só que Ou no mais, Brasil, né? Infelizmente, não é prioridade. Pelo menos nesse momento, não. A gente tem, né, os movimentos que ambientalistas, né, que queriam que isso fosse verdade, mas infelizmente não. E se o país ele mudasse de ideia, né, ele fosse nessa linha da preservação ambiental, a gente ganharia muito dinheiro por causa da nossa biodiversidade, por causa da nossa estrutura, nossas florestas, né, por causa de tudo. Pois é, o Brasil, né, para quem não sabe, Júlio, doutora, é o país mais biodiverso do mundo. A biodiversidade que tem aqui é, de longe, maior do que qualquer outro país do planeta, né? Como é que a senhora vê esse momento que a gente está passando e o que a gente pode pensar nesse momento, à luz de 2020, pandemia, de preservação ambiental no nosso país? O que a gente pode fazer nesse momento? Pois é, falando em pandemia, eu estou terminando o Covid, né? Então eu peguei um pouco dessa pandemia. E a biodiversidade nossa, ela é infinita, ela é riquíssima, porque além de eu ser formada em Direito, eu também sou bióloga. E na época da biologia, a gente estudava que ainda tinha espécies aqui que ainda não foram... não tem o nome científico ainda não foram descobertas, principalmente espécies de rãs, né, que são os anfíbios, os menorzinhos, ainda tem muita espécie ainda a ser descoberta. E tem muita espécie também que, assim, como na Amazônia, né, riquíssima, tem muitas espécies que elas servem para as nossas doenças, né, para fazer remédios, perfumes, e serve para muita coisa. E se a gente levasse, valorizasse o meio ambiente, né, a gente ia ter um ganho de mais de bilhões. O risco ia ser bem grande, ia ser uma forma sustentável, porque a gente preservando, a gente teria menos doenças, a gente teria maior qualidade de vida, a gente teria uma saúde muito melhor. E, doutora, justamente nesse momento de pandemia, né, se tem falado muito de retomada econômica e também no meio ambiental se diz dessa retomada verde. A senhora pode contar, então, para quem está ouvindo, vendo a gente, o que seria essa retomada verde? A retomada verde seria justamente esse investimento na economia, na questão ambiental. Então, se a gente fizesse... um exemplo, a reciclagem seria uma das retomadas verde, né? Você reutilizar as coisas e fazer uma reciclagem, que é prevista na lei da política dos resíduos sólidos. Se o uso de energias renováveis, felizmente o Brasil é um dos países que mais está nessa linha da energia renovável, mas ainda a nossa porcentagem ainda é mínima, ainda é pouca. A gente é um país muito vasto, muito extenso, e a gente pode investir muito nessa questão da energia, tanto solar quanto eólica. A nossa matriz ainda é um pouco da água, né, das hidrelétricas, e a solar ainda tem crescimento. Mas assim, a gente está com expansão, o país nosso é solar por natureza, a gente tem o sol na nossa bandeira. Então, a gente poderia incentivar muito nessa questão da energia renovável. E é também um dos 17 objetivos das ODS, né, que é previsto nos objetivos da ONU, também está a energia solar. Também essa questão do saneamento, né, o saneamento também, ele tem que ser, agora está saindo o marco, né, do saneamento, então ele tem que ser também
mais investidos. Tem lugares que a gente vê que não tem a mínima rede de esgoto, e numa época de pandemia desse, como que as pessoas moram? Né? É assim, inviável em pleno século XXI. E valorizar nossa biodiversidade e não promover queimadas, né, igual elas foram promovidas, queimando muita parte do que é nosso, valorizar muito essa parte. E o meio ambiente hoje não é só o meio ambiente que, igual eu já ouvi falar, que seria árvore, passarinho e riozinho. Não, o meio ambiente, sabendo trabalhar o meio ambiente com sustentabilidade, que seria o tripé da economia, do meio ambiente mesmo e das igualdades sociais, a gente ia ser um país, assim, uma potência muito grande. Doutora, o que é a geração fotovoltaica e quais são as suas vantagens? A geração fotovoltaica é o do sistema fotovoltaico da energia solar, né? Ele é captado pela luz do sol, pelas placas, né? Os módulos de fotovoltaica de energia. E ali foi por uma resolução da ANEEL, e essa resolução da ANEEL, ela permite que essa geração fotovoltaica, tanto a gente pode produzir, consumir, produzir para consumo próprio, ou então você consome e distribui o excedente jogando na rede. Então, a gente tem muitas casas com telhados, né, com energia fotovoltaica, fazem essa geração distribuída de energia, e aí você consome na sua própria casa e o excedente você joga na rede. Às vezes tem as cooperativas também que você junta, né, e pode usar aquele excedente, né, dentro daquela cooperativa onde são todos cooperativados. E também, por exemplo, se eu tenho uma casa que eu produzo energia solar, eu posso usar na minha padaria, eu posso usar no meu escritório. Então, eu posso usar aquela energia que eu produzo, que é a energia que é oriunda do sol, né? Diretamente do sol. E, doutora Cristina, trazendo aqui para a nossa realidade, foram quase 22 dias de apagão lá no Amapá, justamente por essa questão, e a senhora está falando de energia solar, uma energia do sol. Como então pode contribuir efetivamente para que casos como esse lá no Amapá não aconteçam mais? Pois é justamente isso. Se a gente tivesse uma legislação mais efetiva nessa área da energia solar, a gente seria um país bem à frente. A Alemanha é um país menor que o nosso, um país mais nublado do que bem nublado, né? Porque lá os dias da Alemanha o sol são poucos, mas é um país que produz muita energia, porque a legislação solar lá é uma legislação que está muito mais à frente. A gente é um país extremamente solar, mesmo nos dias nublados, a gente tem sol, e a captação também dos raios solares nas placas, ela não se dá só em dias com sol muito grande, ela se dá também em dias com nublados, e no Amapá, pensa bem, é perto da linha do Equador. É bem do Equador, bem em cima, então, quer dizer, a incidência ia ser enorme. Eu achei, assim, um absurdo aquele apagão que aconteceu lá. Doutora, foi um absurdo que se... Pode falar. Não, desculpa, pode falar, pode terminar o raciocínio. Não, se tivesse mais investimentos ali, né, várias pessoas perderam várias coisas, hospitais ficaram sem luz, empresas precisando de energia. Então, quer dizer, tinha que ter um investimento muito maior lá. A gente está falando de energia, Júlia, a gente lembra muito da solar, que é muito importante. Nós somos um país, somos o país do sol, a gente é conhecido no mundo inteiro por conta disso também, mas a gente tem um movimento hoje no mercado, inclusive no mercado financeiro, várias empresas, inclusive de fora, estão investindo aqui no Brasil na expansão da energia eólica. Então, a gente tem ali Rio Grande do Norte, vários estados do Nordeste, estão se instalando várias usinas de energia eólica. O pessoal de fora está comprando equipamento já instalado, empresas que já estão aqui. Como é que a senhora avalia essa outra potencialidade? Além da solar, a gente tem energia eólica, né? A gente pode explorar essa energia, a gente tem muito espaço para explorar. Como é que a senhora vê a energia eólica dentro da nossa matriz energética? Pois é outra energia também que tem que ser bem valorizada, porque ela, justamente, a eólica, ela vem do vento, né, do movimento do vento. E no Nordeste é uma região que passa, tem um corredor de ventos, né, muito grande. E aí a energia eólica lá
está vindo também com uma potência muito grande. E eu sou aqui em Minas Gerais, ela não é tão privilegiada porque a gente não tem esse corredor de ventos que tem no Nordeste. Então, quer dizer, o Nordeste tem sim que incentivar e é mais uma energia que tem que vir para o nosso país, que a gente é muito grande, muito vasto e, como eu disse na pergunta anterior, né, a Amapá ficou sem energia justamente que a energia que nós temos aqui não dá conta do país inteiro. Então, ela tem que ser, sim, incentivada. E a senhora falou agora há pouco sobre essa questão de legislação com relação à energia, no caso, né? A gente estava falando da energia solar, também da eólica, agora nesse momento. Como, então, se conversar com os poderes, com a gestão pública, para que se tenha um pensamento diferente com relação ao uso da energia de modo sustentável, como a senhora falou bem também sobre a Agenda 2030 da ONU, que fala sobre isso. Como é que a gente consegue unir tudo? Eu acho que a gente une tudo pela educação, né? Educação ambiental, eu acho que ela sim que vai dar margem para todo mundo saber que se usando o meio ambiente e a energia dentro do parâmetro certo, ela só vai reverter em nosso favor. Então, a gente precisa de mostrar, né, para os legisladores que a energia hoje ela é viável. Aqui em Minas Gerais, a gente tem algumas leis estaduais específicas, né, para igual a isenção de CMS, né, para as usinas que vêm para cá, para o Estado. Então, mas só que a gente, em nível federal, a gente teria que ter mais um incentivo nisso, falar com os nossos legisladores nessa esfera federal. A gente tem a ANEEL, né, que é a agência que regulamenta a parte de energia solar, mas ela faz resoluções. E as resoluções, elas não têm obrigatoriedade de lei, né? Elas não são genéricas igual a lei. Então, a lei tem um poder coercitivo que essas resoluções não têm. Pois é, falando de lei, né, a gente está numa casa legislativa, né, a gente tem a Assembleia Legislativa de São Paulo. O que pode ser feito a nível estadual? O que os estados, né? Eu sei que a maior parte dessa legislação ambiental ela é federal, tem que ser decidida, enfim, na Câmara Federal. Mas o que compete, né, aos estados legislar? Assim, o que, por exemplo, uma Alesp pode fazer para preservar o meio ambiente? Eu vou citar um exemplo aqui da casa, que é bem interessante, que é a lei dos canudos plásticos. Né? A cidade de São Paulo tem uma lei sobre proibindo canudos plásticos. A Assembleia também tem uma lei proibindo no estado de São Paulo. Essa é uma maneira de você evitar uma degradação maior do meio ambiente. Eu queria ouvir de você proposições, né, que podem ser feitas, por exemplo, nas câmaras municipais, que a gente acabou de ter eleição, está acabando de ter eleição, no próximo domingo tem o segundo turno, e também nas assembleias legislativas, como a Alesp, como a LENG, em Minas Gerais, enfim. A competência, né, legislativa toda, tanto federal quanto estadual e municipal, ela está definida na Constituição Federal. Então, na Constituição é que vai determinar o que cada estado, o que resta na competência de cada estado. E as constituições estaduais, elas também são, lógico, elas né, cada estado tem sua Constituição, mas elas são oriundas da Constituição Federal. Então, você não pode fazer nada o que está fora da Constituição, porque o poder público ele só pode fazer aquilo que está na lei, ao contrário da pessoa da entidade privada, né, que ela faz tudo aquilo que a lei não proíbe, mas o poder público só pode fazer o que está na lei. Então, a gente pode fazer nos artigos, acho que 20, 21, 22 da Constituição, é que ela vai determinar o que seria da esfera federal, o que seria da esfera estadual e o que que cabe também aos municípios. Dentro dali é que cada estado vai promover, né, sua questão. Nunca uma lei também estadual ela contraria a federal, porque senão ela fica inconstitucional. E aí vai ser a competência de cada estado vai estar restrita ali. Doutora Cristina, alguns executivos da área de energia de grandes empresas multinacionais dizem que o Brasil será o primeiro país com energia 100% renovável do mundo. A senhora acredita nisso? Ultimamente, o Brasil, ele está, né? Ele já está num dos primeiros que usa mais energia renovável. Apesar que a gente está caminhando ainda devagar, mas é um dos primeiros países, nessa parte, ele já está sendo um dos primeiros países que está usando energia renovável. Não
não tão com a legislação tipo a da Alemanha, igual eu falei, a gente não tem tanta, mas a gente está caminhando para isso. E justamente, aproveitando, Luciano, a senhora falou de novo da Alemanha, imagino que outros países, tanto na Europa, Estados Unidos, tenham legislações e tenham alguns formatos que possam ajudar o Brasil nesse sentido de caminhar. O que se pode aproveitar desses outros países que possa dar certo aqui no nosso país? Eu acho que tudo que vem pela preservação ambiental e sustentabilidade que é feito nos outros países, a gente pode aproveitar, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar sempre as coisas que são melhores e as coisas boas. A sustentabilidade, na verdade, ela está até o homem, né? A espécie humana, isso tudo a gente está em risco, porque se a gente continuar nessa poluição, se a gente continuar aumentando o grau, né, a temperatura, a espécie humana ela vai se extinguir, ela não vai aguentar. Essa pandemia veio para ver que a gente um alerta no meio ambiente. Eu vejo assim, eu acho assim, se a gente não parar agora e pensar o que vai ser o futuro nosso e das crianças, né, das gerações futuras e das gerações presentes, a gente não vai sobreviver. Várias espécies já foram extintas, né? Assim, os dinossauros foram extintos, outras espécies vão sendo extintas ao longo da vida e dos séculos, né? Então, vão sendo extintos. Então, a gente está o homem está tendendo a promover a própria extinção dele. Então, a gente tem que pegar tudo de bom dos outros países e aplicar no nosso, para a nossa sobrevivência. Mas, doutora, lembrando que os outros países destruíram, né, a maior parte da vegetação, principalmente Europa, Estados Unidos também, ao longo da história. Né? Então, assim, nem sempre eles são exemplos para a gente. A gente tem, o Brasil tem aí, se eu não me engano, 60% do território preservado. Me corrija se eu estiver errado, gente. Me corrija o pessoal em casa também. E a gente sabe que eles têm um histórico de destruição. Podem ter aprendido com isso, né? Podem ter feito legislações modernas que podem ser copiadas pela gente e tal. Mas eles, ao longo do tempo da industrialização, muitos destruíram sua vegetação, enfim. E hoje estão aí nessa luta aí pela preservação da Amazônia. Voltando a essa questão da energia, eu queria lembrar que o Brasil optou, durante muitas décadas, né, pela matriz energética da usina hidrelétrica, né, que tem aí um potencial que inunda grandes áreas. Né? Como é que a senhora vê essa matriz energética hidrelétrica no futuro? Assim, isso tende a diminuir no nosso país? Qual que é a sua avaliação? Essa matriz hidrelétrica, eu acho que ela tem de diminuir, tanto que está crescendo a eólica e a solar, né? Porque ela, justamente isso, tem áreas lindas, maravilhosas, que são inundadas por causa da matriz hidrelétrica. Verdade. Mas a gente não... Agora, sim, com o crescimento da eólica, da solar e até da biogás também, ela está tendendo a diminuir. Os outros países que eu falo nessa questão ambiental, eu falo dos rios, né? Quando a gente viaja pela Europa, a gente vê cidades da Itália, França, que os rios são bem limpos. A gente não vê um rio, e isso na época antes pandemia, né? A gente não via, agora então deve estar mais limpo ainda, que a gente viu nas fotos os canais de Veneza bem límpidos, né, e transparentes. Mas doutora, Veneza não é um exemplo. Os rios assim, Veneza fede, né? Não é um exemplo. Sim, eu falo assim, que na época da pandemia, como não foi utilizado muito poluição na água, ela ficou transparente. E a gente vê nos rios da Europa uns rios mais límpidos do que os nossos, nessa parte. Agora, na parte florestal, eles desmataram tudo. Eles não são exemplo de nada. Verdade. Nessa parte. Mas eles fizeram um trabalho, complementando o seu raciocínio, né, eles fizeram um trabalho de recuperação dos rios. Primeiro, eles poluíram bastante os rios e tal. E aí, ao longo das últimas décadas, principalmente a partir dos anos 80, eles começaram a fazer uma recuperação desses rios. Um caso que eu lembro aqui é o Rio Tâmisa, lá em Londres, que eles deram uma recuperada, né? O rio estava totalmente poluído, e eles tiveram um projeto de transformação. Aqui em São Paulo a gente tem um caso icônico do Rio Tietê, né? Que a gente tem vários governos tentando recuperar, algumas ações pontuais
são feitas. Aí, eu não sei se você está em Belo Horizonte, tem o Arruda, né? O Rio Arruda, que é bastante poluído também. Muitas áreas da cidade se cobriu o Rio Arruda em Belo Horizonte. Eu falo isso porque eu sou mineiro também, eu conheço bem, morei em Belo Horizonte, eu conheço bem a capital de vocês, a nossa capital, né? E a gente tem um histórico de poluição dos rios brasileiros, né? Por que a gente não consegue recuperar? Por que a gente está sempre na promessa, no projeto, e efetivamente a gente não consegue, por exemplo, buscar esse exemplo de capitais europeias que conseguiram com sucesso recuperar os seus rios ao longo aí das últimas décadas? Eu volto na questão que eu acho que é a educação, porque a gente tem aquela cultura, como tem muitas áreas, as cidades todas nossas foram construídas ao longo de rios, né? Porque a gente tinha que ter água para sobreviver. E a nossa história também, como não tem saneamento, as pessoas têm aquele costume de jogar o lixo no rio, como se a água fosse levar. Vai levar e vai sumir, vai jogar para o mar e o mar não vai ficar poluído. A história que eu acho que tem num pensamento assim de uma parte da população é essa. E a gente vê que não acontece isso, né? Os rios foram transbordando. Aqui o rio Arrudas é um rio, coitado, é um rio, eu acho bem nojento, né? O cheiro dele é insuportável. Quando chove, ele transborda, né? Eles tentam recuperar, mas assim, tem que praticamente nascer de novo. E a gente vê que a poluição do rio, ele vai tudo para o mar. E o mar também hoje está muito poluído, né? Doutora, isso acontece com todas as capitais brasileiras, a boa parte das cidades brasileiras, né? As pessoas chove, inunda, né? Aqui também acontece com o Tietê, com Pinheiros. Às vezes a marginal fica alagada, enfim. Eu, de experiência de jornalista, assim, eu já vi, por exemplo, as pessoas jogando sofá no rio. Jogando. Imagina jogar um sofá, né? Deixa que o rio leve o sofá. Imagina a consciência ambiental. A gente tem que trabalhar isso com as pessoas. Isso é algo que você falou em educação, né? Se a gente trabalhar isso desde de criança com as novas gerações, eu acho que a gente tende a ter um futuro melhor aí, né? Eu acho que a educação ambiental tem que ser reforçada nas escolas e muito reforçada para que as nossas crianças tragam uma nova perspectiva no futuro para as próximas gerações, né? Isso mesmo, acho que começa do berço, né? Desde pequenininho, se a gente tiver consciência ambiental em todo mundo, vai ter todo mundo uma população nova pensando diferente. E aí, pensando diferente, todo mundo vai ter uma geração mais saudável, né? Uma geração que a gente pode respirar mais um ar menos poluído, uma geração que a gente pode ter mais contato com o campo, né? Porque até nessa questão de pandemia a gente viu que como a natureza ela também desestressa, né? Como que as pessoas pelo menos aqui em Minas, a gente teve um movimento muito grande de voltar para o interior, de ir para as fazendas, justamente para a gente descansar, né? Sair um pouco desse clima de pesado que estava na capital por causa de tudo fechado, né? De pandemia, essas coisas. Tá certo, doutora Cristiana Nepomuceno de Souza Soares, advogada mestra em Direito Ambiental. Muito obrigado pela sua participação e pelos seus comentários aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Pois fica aí o alerta ambiental. Eu acho que a principal questão é se alertar as pessoas e trabalhar isso. A gente está numa casa legislativa, tem muitos projetos aqui que tratam dessa questão ambiental e a gente precisa também de mais projetos. Tem sempre que ter projetos para a gente mudar essa nossa realidade que a gente está vivendo, né? Essa é a nossa prestação de serviço também aqui no Jornal da Rede Alesp para você que está em casa. Pois é.